Olá, caros alunos. Vamos começar as videoaulas e com essa aula primeira, Introdução ao Planejamento Estratégico. Essa aula ela dá uma visão geral do que é o planejamento, trazendo suas características, seus princípios e as vantagens de se fazer um planejamento empresarial. A primeira coisa que a gente tem que pensar é por que o planejamento é importante para as organizações. Ele é importante para a nossa própria vida. Então, também ele é importante para que as empresas definam aonde quer chegar. Definam as suas estratégias, que são os seus caminhos. Então, a gente traz aqui um conceito que fala que é um processo gerencial, porque permite estabelecer uma direção a ser seguido pelo presidente, pelo gestor, por todos os colaboradores, com o objetivo de se obter uma otimização na relação entre a instituição e seu ambiente. Ou seja, o planejamento estratégico é um processo que instrumentaliza a resposta que o empresário precisa apresentar à empresa, aos clientes e à sociedade através de suas ações diante de um contexto de mudança. Essa questão das mudanças que acontecem na sociedade, no meio empresarial, no mercado, ela vai ser colocada na sexta aula, que a gente vai falar sobre liderança e gestão de mudanças. Então, resumindo, o conceito de planejamento ele fala sobre a formulação de estratégias. Quando a gente formula as estratégias, a gente define as metas, define o que é que a gente vai fazer e levando em conta as condições internas e externas da organização e a sua evolução esperada. O que são essas condições internas e externas? Interna é o que acontece dentro da empresa, tudo que envolve a empresa internamente, seus colaboradores, seus processos, suas instalações, e externo o que acontece no mercado, que tem a ver com a concorrência, com o governo, com as decisões políticas, que isso acaba interferindo na dinâmica da empresa. Então, o planejamento ele é um instrumento de gestão que deverá ter a participação de todos os envolvidos, que a gente chama de partes interessadas para o sucesso da empresa. Ou seja, a gente deve fazer um planejamento levando em consideração a opinião das pessoas. As pessoas precisam se envolver com essa ferramenta de gestão para poder as respostas, os resultados serem concretos e positivos. O planejamento estratégico ele vai responder qual é o nosso propósito. E aí a resposta disso é a missão. A gente vai ver na segunda aula a identidade organizacional, que vai explicar como é que a gente deve fazer uma missão, uma visão e os valores de uma empresa. E para onde nós queremos ir? E essa resposta a gente vai alcançar quando elaborar a visão de futuro. Baseado em quê? A gente faz o que a gente tem que fazer e espera ser reconhecido em algum momento, baseado nos nossos valores. Como estamos? Como é que a empresa está? Essa resposta a gente vai aprender numa aula chamada Diagnóstico Estratégico. E o que é que nós queremos fazer? Depois que a gente sabe, o que a gente quer, que é a nossa missão, aonde a gente quer chegar, baseado nos valores, e depois que a gente traça um diagnóstico do ambiente interno e externo, nós vamos para os objetivos estratégicos, para as ações, para as atividades. E uma última etapa do planejamento, não menos importante, é como saberemos se alcançamos os resultados. A gente vai saber disso quando a gente traçar um sistema de monitoramento e avaliação do planejamento estratégico. Os tipos de planejamento são 3. Eles são os tipos clássicos, que são planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O estratégico ele diz respeito
as questões mais amplas e gerais da empresa, aquilo que não se muda tanto. Por isso que a missão está ligada diretamente à estratégia da empresa. O que é que a empresa é? Qual é o negócio da empresa? No planejamento tático, nós temos as ações dos departamentos, das áreas, das gerências. Então, a área de pessoal, a área financeira, a área de marketing, a área da informática, tudo isso são ações táticas. E as ações operacionais é o que a gente costuma dizer que é o chão de fábrica, né? São as ações, as atividades finalísticas. É aquilo que a gente faz para alcançar um resultado maior, que são as ações focadas, táticas, e que o conjunto desses resultados vai fazer com que eu alcance a missão, faça a missão e alcance a visão de futuro. As características do planejamento, elas dizem para a gente o que é que a gente deve saber quando a gente entra nesse processo de construção do planejamento estratégico. Serve até como um alerta também, porque é uma ferramenta que ela não deve terminar quando você finaliza o planejamento. Ele é um processo contínuo. É isso que quer dizer a primeira característica. Na segunda, ele diz que é um processo sempre voltado para o futuro, porque a gente não planeja o passado. A gente sempre está tentando antever o que é que pode acontecer com a empresa, o que é que a gente deve fazer para que ela alcance seus resultados. Na característica 3, fala que é uma ferramenta que ela é importante para que o gestor tome as suas decisões e selecione a melhor alternativa dentre várias que são discutidas quando a gente está fazendo o planejamento estratégico, que é isso que diz a característica 4. Na característica 5, o planejamento reforça que ele deve abranger a organização como um todo. Por isso que a gente chama as várias áreas para elaborar o planejamento, porque ele vai dialogar com as pessoas que trabalham na gerência de recursos humanos, vai dialogar com as pessoas que trabalham na área de contabilidade, na área de patrimônio, na área de produção. Então ele é sistêmico. A característica 6, ela diz que ele, como é um processo racional, ele deve seguir algumas fases. Que é isso que nas aulas que vocês vão ter, vocês vão entender cada fase dessa do planejamento estratégico. A 7 diz que primeiro você deve planejar e depois você seguir com as funções da administração, que é organização, direção e controle. E o planejamento, finalizando as características, ela realmente é uma ferramenta que promove essa mudança, porque quando a gente pensa os objetivos, o que a gente quer, estabelece metas, então sempre a gente está buscando melhorar os nossos processos. E para isso a gente vai ter que fazer mudanças, a gente vai ter que melhorar, a gente vai ter que inovar. Os princípios de planejamento diz que quando a gente faz planejamento estratégico, ele contribui para o objetivo maior da empresa. E isso é muito importante para as pessoas que pensam nesse processo para alavancar seus resultados. O planejamento, como a gente já citou um pouco nas características, ele vem antes das outras funções. Então, primeiro você planeja para depois você executar e gerenciar. O planejamento, como ele é sistêmico, ele abrange todas as áreas da empresa. Então ele tem uma visão geral, envolve várias pessoas, tem uma preocupação com os concorrentes, com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros. E o planejamento estratégico, ele busca que seus resultados, suas estratégias, seus objetivos, eles sejam eficazes, né? Se cumpra aquilo que se determinou fazer, que eles sejam eficientes, que a gente sempre busque otimizar os recursos na realização desses objetivos. E que se esses objetivos, essas ações, essas estratégias, elas forem boas, elas alcançarem o sucesso, então ela vai permanecer
no mercado, né? Isso quer dizer a efetividade, numa relação direta entre a qualidade daquilo que você faz e uma necessidade do cliente com relação ao seu serviço ou seu produto. E para a gente finalizar essa primeira videoaula, a gente vai falar sobre as vantagens do planejamento estratégico. A primeira vantagem é porque ela é uma ferramenta que define quais são os objetivos que a empresa precisa traçar para alcançar seus resultados. E aí, quando ele traça os objetivos, ele define as metas, a quantidade, o prazo e indicadores que seriam um instrumento que vai medir se você alcançou ou não aqueles objetivos. Uma segunda vantagem é que o processo do planejamento ele envolve várias pessoas na formulação. E na medida em que você envolve, que você comunica essas estratégias, você está comprometendo essas pessoas nos seus resultados. E por último, quando a gente faz planejamento estratégico, a gente cria toda uma infraestrutura para que as mudanças se realizem. Então, são sempre mudanças que buscam melhorar os processos da empresa. E aí isso envolve a questão da profissionalização, utilização de modernas técnicas de gestão, utilização de ferramentas da qualidade, enfim. O planejamento estratégico ele dá o norte para a empresa, para poder você seguir um caminho dentre todos que são possíveis, mas aquele caminho que você, considerando as necessidades que tem, considerando os recursos que você dispõe, o caminho que vai levar você para o sucesso.